Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, eu começo essa edição com um alerta. Uma nova espécie de barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, foi identificada pelo Instituto Oswaldo Cruz, com a ajuda de pesquisadores do Uruguai e também da Bolívia. O grupo, liderado por pesquisadores brasileiros, descobriu uma nova espécie do inseto chamado de triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro e responsável pela transmissão de um protozoário causador da doença de Chagas nas Américas Central e do Sul. Encontrada originalmente em 2004 na Bolívia, a nova espécie começou a ser percebida depois que um estudo da Universidade da República do Uruguai constatou diferença em análises moleculares de indivíduos que até então eram englobados na população dos barbeiros. O artigo, na época, foi publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Depois de constatadas as diferenças a nível de DNA, o novo estudo mais detalhado percebeu uma pequena distinção nas genitálias dos exemplares machos, comprovando que se tratava de uma nova espécie, batizada de Panstrogylos noiro. O nome é uma homenagem ao pesquisador francês François Noyrot, falecido em 2011, que atuou como professor de um instituto de pesquisa francês e colaborou em diversas atividades na área de entomologia na Fiocruz. Anualmente, de 2 a 4 milhões e meio de brasileiros são infectados pela doença de Chagas, segundo uma estimativa do Ministério da Saúde. E atenção, um levantamento relatou sintomas de Covid longa em crianças e jovens de até 14 anos. Os especialistas afirmam que as informações podem ajudar os cuidados na escolha dos melhores tratamentos e também no isolamento e nas restrições. Vamos acompanhar? As crianças diagnosticadas com Covid-19 podem apresentar sintomas duradouros da doença de pelo menos 2 meses. Uma pesquisa revelou o impacto da infecção em crianças de 0 a 14 anos. Entre crianças de 0 a 3 anos, os sintomas mais comuns foram alterações de humor, erupções na pele e dores de estômago. Entre 4 e 11 anos, foi apresentada ainda a dificuldade para lembrar ou se concentrar. Entre 12 e 14 anos, foram citados também a fadiga em razão do problema. Os resultados do estudo apontaram que crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença. Os resultados do estudo apontaram que as crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença, chamado tecnicamente de controle. Um estudo publicado usou a amostragem de quase 11 mil crianças que tiveram a doença na Dinamarca. Olha, notícia importante agora para os universitários. Mais um alívio para estudantes do ensino superior que estão com as contas atrasadas. Acompanhe. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o FIES. A lei beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017 e foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. A lei tem origem na medida provisória 1090 de 2021, que foi aprovada pelo Senado em maio. Quem tem débitos não pagos há mais de 90 dias da data da publicação da medida, ou seja, desde 30 de dezembro de 2021, pode ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Se o débito passar de 360 dias, os descontos são a partir de 77%. Para os devedores inscritos no Cadastro Único, o percentual de desconto pode chegar até 99%. Para fazer a renegociação, o estudante deve procurar os canais de atendimento que serão disponibilizados por agentes financeiros, como Caixa e Banco do Brasil. Olha, e mais uma notícia de utilidade pública. A Receita Federal vai liberar hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 4.250.000 contribuintes receberão os valores, que serão depositados no dia 30 de junho. Os contribuintes que caíram na malha fina nos lotes residuais de anos anteriores, mas que depois acertaram as contas com o Leão, também
podem fazer a consulta no site da Receita. E mudando de assunto agora, a Organização Meteorológica Mundial faz um alerta sobre o recorde de calor e seca que atingem países como a Espanha e Portugal. Além das altas temperaturas, o fenômeno tem causado muitos incêndios, como a gente vai ver nessa reportagem. Na semana do feriado de Corpus Christi, quase 10 dias antes do verão europeu começar, as temperaturas em Madrid ultrapassaram os 40 graus. Foi a onda de calor que chegou mais cedo desde 1981, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia, além de ser a mais intensa em 20 anos. Para refrescar uma pequena multidão, o mercado São Miguel, no centro histórico de Madrid, ligava regularmente os aspersores de água instalados sobre os bares. O chuvisco artificial fez a festa dos turistas. Restaurantes fora dali e sem a mesma estrutura levaram aparelhos de ar-condicionado portáteis para o meio do salão numa tentativa de amenizar o sofrimento. Enquanto alunos eram liberados mais cedo em algumas cidades espanholas devido ao calor, imagens de incêndios em diferentes regiões eram transmitidas ao vivo pelas redes de TV. Altas temperaturas combinadas com rajadas de vento alastraram os focos. Já em Portugal, a onda de calor chegou ainda mais cedo, confirmando a estimativa das temperaturas extremas no pré-verão europeu. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, maio foi o mês mais quente no país em 92 anos. Naquele mês, foi registrada uma redução grande da quantidade de água no solo em todo o território português. O IPMA afirma ser a pior seca em 91 anos. E a geografia da seca está dividida assim: 66% do país em condição extrema e 34% em situação severa. 7 barragens de Portugal entraram em nível de contingência e o governo iniciou uma campanha que apela para o uso consciente da água, porque nem a previsão de chuva para os próximos dias reverteria a situação em curto prazo. E mudando de assunto agora, a Agência Espacial Europeia lançou um foguete no espaço. Foi o primeiro lançamento após cortar relações com a Rússia. Vamos ver? A indústria espacial europeia conseguiu nesta quarta-feira colocar em órbita 2 satélites de telecomunicações a bordo de um foguete Ariane 5. Dessa forma, foi reativada a atividade no cosmos após a suspensão dos lançamentos da nave russa Soyuz devido à guerra na Ucrânia. O foguete decolou às 18 horas e 50 minutos pelo horário local do Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. Os 2 satélites serão usados para serviços de telecomunicações e transmissão de televisão por satélite. A invasão da Ucrânia em fevereiro cortou toda a cooperação da indústria espacial europeia com a Rússia e privou Kourou de mais 3 lançamentos da Soyuz programados para este ano. A Agência Espacial Europeia, responsável pelos programas de lançamentos europeus, ainda deve garantir o lançamento de 2 foguetes Ariane 5 e 2 foguetes menores Vega, antes do final do ano. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Tchau!